Boa noite, gente. Na aula passada, eu pedi para que vocês respondessem 3 perguntas, né? Conceito de neoliberalismo, uma vantagem e uma desvantagem da implantação das transnacionais em um país, e a relação entre o aumento da implantação das transnacionais e a terceira revolução industrial. Bom, vamos fazer a correção dessa atividade e explicar o conteúdo da sequência no conteúdo. O neoliberalismo é uma política econômica que visa diminuir a ação do Estado sobre a economia de um determinado país ou território, enfim. É uma releitura do liberalismo lá do período moderno, proposto por Adam Smith, mas agora muito mais pautado num capitalismo financeiro. Então, a principal consequência da política neoliberalista é justamente a privatização das estatais e a autorregulação do mercado, diminuindo a ação do Estado. O neoliberalismo ele prega, né, aquela ideia do chamado Estado mínimo, né? O próprio mercado ele vai se regulamentar por meio da política da oferta e da procura. Então, o neoliberalismo seria essa política de implantação do Estado mínimo, diminuindo a ação do Estado em relação aí à economia, né, de um país ou de um território. A outra pergunta é uma vantagem e uma desvantagem da implantação das transnacionais. Bom, nós podemos citar aí várias vantagens e várias desvantagens. Eu vou elencar 2 que são as mais comuns, né? Vantagem, geração de emprego, né? Consequente geração de renda e dinamização da economia. Desvantagem, enfraquecimento das indústrias nacionais e também, né, a formação aí de cartéis, pode acontecer em alguns países, de ocorrer a formação de cartéis por conta da implantação das transnacionais. A relação entre o aumento da implantação de transnacionais e a terceira revolução industrial, com a terceira revolução, que a terceira pergunta é essa. Com a terceira revolução industrial, houve um aumento muito grande, né, na facilidade aí dos transportes e da comunicação. Então, para essas empresas, ficou muito mais fácil pulverizar o seu processo produtivo, aproveitando aí o que cada país tem de melhor a oferecer, como mão de obra mais barata, incentivos fiscais, leis ambientais mais flexíveis, recursos materiais, né, para a produção, entre essas coisas. Tá? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem estar, se ainda tiver ficado alguma dúvida, podem estar colocando aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fluxo de informações, se quiserem acompanhar no livro de vocês, está lá na página 43. As informações, elas fazem parte dos chamados fluxos imateriais, né? E elas podem ser veiculadas aí por meio de jornais, revistas, rádio, televisão, atualmente internet, né? Aí tem sido cada vez mais o maior canal aí de escoamento do fluxo de informações. Desde o início aí do processo de fomentação da comunicação de massa, a difusão das informações, que a princípio era apenas local, passou a ser, né, cada vez mais pulverizado, passou a se espalhar cada vez mais. E hoje, com o advento aí da TIC, né, Terceira Revolução Industrial, sua área de abrangência aí do fluxo de informação ficou praticamente sem limite, né? Então acontece uma coisa com o governo chinês, isso já reflete na bolsa de valores
porque o mundo fica sabendo em tempo real e, enfim. O mundo hoje, né, ele está interligado aí por meio da fibra óptica. Na página 43 nós temos um mapa que vocês podem estar acompanhando aí, né, essa rede de comunicação por meio da chamada fibra óptica. Então percebemos que o mundo ele está cada vez mais conectado, né? É daí que vem aquela expressão aldeia global, né? Porque é um espaço de tamanho considerável, complexo, mas ao mesmo tempo está interligado, né? Está próximo, não geograficamente, mas está muito próximo, né? Como numa aldeia, tá? Lá na página 45, nós temos uma tabela com os maiores usuários da internet, isso em 2015, né? É uma tabela que já não é tão atual, porque 5 anos apenas, né? Junho de 2015, 5 anos. Hoje, a diferença, a velocidade em que as coisas acontecem ganhou uma proporção muito grande. Então, tudo muda em dezenas de dias, meses, né? Anos, então, é uma coisa absurda. Mas temos aí os maiores usuários de internet, China, depois Índia, Estados Unidos, depois Brasil, Japão, Rússia, Nigéria. Isso em termos absolutos, né? O que significa isso? Fazendo aí uma média em relação à população do país. Depois, nós temos os maiores usuários de internet em termos relativos, né? Mediando aí de acordo com o acesso dessa população a esses recursos. Aí nós vamos vai mudar um pouco o panorama. Vai ser aí Islândia, Bahrein, Noruega, Dinamarca, Andorra, Países Baixos e Liechtenstein. Percebemos que, a grosso modo, né, em termos absolutos, os países que ficam ali no topo do acesso à internet são os países evidentemente mais populosos, né? China, Índia, no caso dos Estados Unidos, por conta do alcance, né? Depois Brasil, não. Quando consideramos em termos mais relativos o acesso, aí há uma predominância de países desenvolvidos, né? Inclusive países europeus. Por que que isso acontece, gente? O acesso à tecnologia, ele não é democrático. Alguns países, em alguns países as pessoas ainda não têm esse amplo acesso. Dependendo do nível tecnológico do país, né, do nível de produção tecnológica, dependendo do nível de desenvolvimento econômico, as pessoas vão ter mais ou menos acesso à internet, aos recursos tecnológicos como outra questão aí que tem no livro de vocês em relação ao fluxo de turismo. O turismo ele tem cada vez mais se consolidado como uma importante fonte de renda para alguns países, evidentemente os países que possuem, né, os recursos que são atrativos turísticos, né, como países europeus, alguns países da América, alguns países da Ásia, enfim. Tem alguns tradicionalmente são polos turísticos, outros vêm se tornando polos turísticos por conta da mudança, né, dos padrões aí de consumo e padrões culturais do mundo, né? Vamos pegar aí um exemplo de Hong Kong. Há 30, 40 anos atrás, não se pensava em Hong Kong como um espaço de turismo, né? Hoje, Hong Kong é um grande espaço de turismo. Por quê? Porque ele se tornou um dos mais importantes polos de negócio da Ásia. Né? Hong Kong, embora não seja um país, ele é ainda uma província chinesa, mas ele tem uma certa independência e é um dos locais que vem despontando aí com muita força
né, nessa nova demanda da globalização financeira. Então, o turismo, ele pode ter aí várias origens, né? Pode ser simplesmente lazer e recreação, que é aquele turismo que as pessoas vão nas férias, né, para se divertir, para conhecer novas culturas, né? Negócios, que é muito restrito aí a locais onde há um fluxo muito grande de capital, geralmente local onde tem muitas sedes de transacionais, bolsas de valores, né? Vamos pegar exemplo aí, Tóquio, Nova York, Hong Kong, Seul, São Paulo, por que não, né? Enfim. E também para estudos, tá? Observa-se que hoje há uma busca muito grande dessas questões em relação à produção tecnológica. Então, os países que produzem muita tecnologia, eles acabam também atraindo aí pessoas, né, que não vão lá só para passear ou só para comprar, mas vão para estudar, para saber o que tem de diferente, o que se precisa aprender de novo nesses países. E isso também é um tipo de outro conteúdo diz respeito à mundialização da sociedade de consumo, muito próprio, muito característico do atual momento de globalização que nós estamos vivendo, que é a globalização financeira. Se vocês pegarem o segundo ano, creio que vocês devem ver isso em sociologia, né? Sobre a indústria cultural, a indústria do consumo, Escola de Frankfurt, Habermas, enfim, são teóricos que vão discutir, né, sobre essa mundialização do consumo, a produção da necessidade, o fetiche de mercadoria, isso é muito próprio da nossa sociedade. A gente observa em todos os locais do mundo, né, em todos os espaços, em todas as searas, que há um estímulo contínuo de consumo. Isso é muito simples de compreender, porque o consumo, ele está diretamente ligado ao lucro de toda uma cadeia produtiva. Então, se eu imaginar aqui, né, lá na, no início, né, a coleta do recurso que vai para a indústria, né, que vai ser transformado em mercadoria, vai chegar na loja, aí eu vou lá, compro, né, e esse ato de comprar, de consumir, né, ele vai trazer lucro, né, para todo mundo que está envolvido nessa cadeia lá atrás. Então, sei lá, uma camiseta de algodão. Se eu não estou ali no final do processo para comprar essa camiseta, não faz sentido, né? O carinha lá plantar o algodão, colher, mandar para a indústria fazer o tecido, mandar para a confecção fazer a camiseta, né? O designer de moda, né? Criar ali uma estampa bacana, um contexto, um conceito de moda bacana para colocar na minha camiseta, se eu não for comprar. Então, o estímulo ao consumo é, na realidade, o grande pulo do gato aí que sustenta essa sociedade que está muito ligada ao capitalismo financeiro. Então, hoje, a gente é literalmente bombardeado o tempo inteiro para comprar, né? Compra, 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 justamente porque é isso que vai sustentar toda uma cadeia produtiva. É tanto que se a gente for analisar, se a gente for olhar um pouco aí, vocês também devem ver isso lá em sociologia, a evolução do processo produtivo, até as teorias produtivas, né, Taylorismo, Fordismo, mais recentemente Toyotismo, vocês vão perceber que o consumidor ele foi crescendo em relação à importância, né? Lá no Fordismo, por exemplo,
se coloca a linha de produção e faz o carro, o produto de um jeito só, né, ele chega ao consumidor de um jeito só, né. Então é o mercado que vai decidir o que que eu vou consumir aquilo que tem no mercado. Depois, a própria indústria, o próprio mercado, ele foi percebendo que quem dava a palavra final era o consumidor. Então, no toyotismo já é diferente. O toyotismo ele traz o quê? Uma ideia de flexibilização da produção. O celular. Você compra um celular hoje, o seu celular ele vem com função básica de ligar, receber ligação, mandar mensagem, né? Dependendo do modelo, navegar na internet. Aí você vai baixando os aplicativos que você quer, né? Isso é flexibilização. Porque, tipo, de repente eu não gosto de jogar. Por que que eu vou comprar um celular cheio de jogo se eu não gosto de jogar? Então, isso a indústria ela pensa em fazer com que o produto ele vá se adequar às necessidades de consumo do consumidor, né? E com isso ele vai estar estimulando esse consumo. O que acontece aí, né? O tempo inteiro, tá? Isso acontece com o que a gente come, com o que a gente veste, com o que a gente calça, com o que a gente consome no que se refere à música, a filme, né? O nosso consumo cultural, por isso que tem lá aquela ideia de indústria cultural. Então, isso é o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro focado em consumir, tá? Porque é nossa função, né? Sustentar toda uma cadeia produtiva, beleza?